por que bem-aventurado? Qual o sentido desse sermão? Por que Jesus, ele teve esse sermão com os discípulos? Então, Mateus capítulo 5, verso 3, vamos na Bíblia primeiro, Vamos lá, na Bíblia. Eu vou ler em outra tradução, tá? Outra tradução, mas é o mesmo sentido. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, parou aí. Cada quinta-feira nós vamos falar uma bem-aventurança. É muito importante, porque esse é o primeiro sermão de Jesus. Porque Jesus, ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos aqui comigo na tela. Fechou aqui, pastor Valdemir. Tem que... Está com código aqui, ó. Ah, tá. Obrigado. Vamos ler primeiro a introdução disso. Acompanhe comigo na tela. Os bem-aventurados, as bem-aventuranças encontram-se em dois evangelhos, Mateus e Lucas, capítulo 6, verso 20 ao 24, transmitida no contexto em uma versão mais curta e outra uma versão mais extensa. O Sermão do Monte, onde está localizada as bem-aventuranças, sendo nela o primeiro discurso de Jesus no Evangelho, de Jesus. Com frequência se sugere que nos 5 blocos de ensinos de Mateus, temos uma tentativa de apresentação de um novo Pentateuco. Jesus é retratado como o segundo Moisés, maior do que o primeiro. Deuteronômio capítulo 18, versículo 5 fala sobre isso. Que sobe a montanha, assume a postura de autoridade, senta-se para ensinar, Lucas 4 fala sobre isso, e entrega uma nova lei. Essa é uma ideia interessante, mas nada persuasiva. O sermão de Jesus não consiste de nova coleção de leis, senão de uma descrição de como devem viver as pessoas que entraram no reino de Deus. As exigências éticas desse sermão não objetivam levar as pessoas ao desespero, de modo que se atirem à misericórdia de Deus. Seu propósito é orientá-las e encaminhá-las como pessoas que querem agradar a Deus. É verdade que as exigências estão definidas como em termos absolutos. Sede vós, pois, perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Entretanto, essa é a natureza de todos os grandes ensinos éticos. Com o Sermão do Monte inicia agora a formidável novidade que Jesus tem a dizer à sua comunidade. Antes de passar para o restante da introdução, entendam, ali Jesus quis mostrar como vive uma pessoa que entrou em seu reino. Ali ele quis mostrar como vive aquela que está inserida no corpo. Um exemplo, ele diz: bem-aventurados os mansos. Mansos. Todas as pessoas que estão lá fora são mansas? Não são. Pelo contrário, as pessoas estão num estresse imenso aí fora. Não é verdade? Então, olha só a contramão. Bem-aventurados puros de coração. A maioria das pessoas tem a pureza em seu coração? Não. Então, o que ele quis mostrar? Que quem é discípulo dele, quem está nele, é feliz porque pratica tal coisa. Por isso que ele fez questão de se assentar. A Bíblia fala que ele se assentou e começou a ensinar. Ele começou a ensinar, né? Normalmente, naquela época, quando um rabi, por exemplo, ele chegava para ensinar alguém, ele não podia ficar em pé, ele tinha que se assentar. E Jesus, ele se assentou para ensinar. Muito bem. Essa outra parte agora, que eu deixei por último, da introdução, diz assim, ó: Jesus não disse:
bem-aventurados serão os pobres de espírito. Não. Mas bem-aventurados são. Vou repetir. Jesus não disse bem-aventurados serão os pobres, mas bem-aventurados são. Há uma diferença. Os crentes não serão felizes quando chegarem ao céu. Eles são felizes quando, gente? Agora. Os crentes são felizes antes mesmo de serem coroados. Eles são felizes não apenas na glória, mas no caminho da glória. Isso é glorioso. Olha que diferença. Bem-aventurados serão, não, bem-aventurado são, está no presente agora. Então, quem é crente de verdade, quem está em Cristo, não será feliz. Já é feliz. Na verdade, pessoal, o crente, ele já está desfrutando da vida eterna aqui embaixo. Nós já estamos desfrutando da vida eterna. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. Mas se você colocar um crente e um credo do lado, você vai ver uma grande diferença. O crente é muito mais bem tranquilo, ele vive melhor, ele é mais feliz, ele é mais calmo, ele é mais puro, ele respeita mais. Ele não é melhor do que o incrédulo. Não estou falando não é isso não. Eu estou dizendo porque em nós foi plantado o caráter de Deus. Então não será feliz. Bem-aventurados são, ou seja, feliz ou felizes são os pobres de espírito. Muito bem. O que é pobre de espírito, gente? Pobre de espírito, meu Deus, na sua tradução aí, eu acredito que está assim, bem-aventurados os humildes de coração, os humildes de espírito. É a mesma tradução. A primeira coisa que a gente precisa saber: pobre de espírito não significa, vamos lá, primeiro, não significa pobreza financeira. Tem gente que fala assim, está vendo, bem-aventurados os pobres de espírito. Não é essa pobreza que Jesus está falando. Então, primeira coisa, não é pobreza financeira. Segundo, não significa ter uma vida espiritual pobre. Jesus não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, descuidados com a vida espiritual. Ser pobre em santidade, verdade, fé e amor é uma grande tragédia. Jesus condenou a igreja de Laodiceia: sei que tu és pobre, miserável, cego e nu. Quando Jesus condenou a igreja de Laodiceia, a pobreza era de espiritualidade. Então não é pobreza de espiritualidade, pessoal. Está vendo? Pobre de espírito. Vou deixar minha vida espiritual descuidada, não vou cuidar da fé que Jesus me deu, não vou me alimentar das coisas dele. Não é essa pobreza também não. A outra coisa também, vamos lá, são 4. Não significa pobreza de autoestima, gente. Jesus não está falando que as pessoas que pensam menos de si mesmas são felizes. Autoestima baixa não é um bem, mas um mal. Então não tem nada a ver com autoestima. Pobre de espírito, pessoa para baixo, pessoa Deus dará, pessoa ó vida, ó céu, ó terra, não é essa pobreza também não. A outra coisa que vocês precisam saber, vamos lá, por gentileza, Carlos, que não significa timidez ou fraqueza. Essas características não são virtudes, senão males que devem ser combatidos. Então, não tem nada a ver com timidez e fraqueza. Temos fraqueza? Sim. Somos falhos? Sim. Mas não é esse o contexto de pobre de espírito. Pastor Joel, tá bom, já entendi que não é isso tudo que foi falado. O que é pobre de espírito? Vamos lá comigo agora, na tela. Estou sendo rápido, gente, está dando para acompanhar? Vou segurar um pouquinho, vamos lá. O que significa pobre de espírito? Ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes. A primeira bem-aventurança, essa é a primeira da lista, não é a primeira? A primeira bem-aventurança é o primeiro degrau da escada.
Se Jesus começasse com a pureza de coração, não haveria esperança para nós. Primeiro precisamos estar vazios, para depois sermos cheios. Não podemos ser cheios de Deus, enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. Essa virtude é a raiz, as outras são os frutos. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados até saber que não tem mérito diante de Deus. Ele jamais sentirá fome e sede de justiça, a não ser que saiba que carece totalmente da graça. Por que pobre de espírito é a primeira? Porque pobre de espírito é a pessoa entender que ela não é autossuficiente. Pobre de espírito é entender que eu dependo de um Salvador. O que é pobre? Pobre, o que é pobreza? Falta de alguma coisa. Pobreza é falta de alguma coisa. Então, o que é pobre de espírito? Eu tenho falta de uma coisa. Eu tenho falta no meu espírito. Eu preciso de alguém. Eu dependo de alguém. Então, quando a pessoa entende isso, ela consegue entender as outras 8 bem-aventuranças. Por que é a primeira pobre de espírito? Porque se eu não entender que eu preciso de um Salvador, se eu não entender que diante dele eu não tenho mérito nenhum, eu não vou entender o que é ser puro de coração. Eu não vou entender que eu tenho que chorar pelos meus pecados. Então, a primeira da lista, pobre de espírito. Segundo significado, agora eu vou ler aqui na tela com vocês. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. Moisés disse: Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. Isaías clamou: ai de mim, estou perdido. Pedro gritou: Senhor, afasta de mim, porque sou pecador. Paulo clamou: miserável homem que eu sou. Para aí? Ok. O que é pobre de espírito? Para resumir, Deus, quem sou eu? Deus, eu preciso. Deus, eu não mereço. Deus, o que seria de mim sem o Senhor? Eu estou reconhecendo a minha pobreza de espírito. Olha que coisa bacana, pessoal. A primeira coisa, só é salvo, guarde isso que eu vou falar para vocês, só é salvo quem reconhece que precisa de um Salvador. Como é que eu vou ser salvo se eu não reconheço que eu preciso de um Salvador? Amém? Outra coisa, vou acompanhar aqui agora. Ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza. Olha que coisa contrária ao mundo, né, gente? Quão pobres são aqueles que pensam que são ricos. Jesus disse para a rica igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era rica em dinheiro. Era um lugar rico. Olha o que Jesus disse: você é pobre e miserável. Mas Jesus disse para a pobre igreja de Esmirna. Esmirna era uma igreja, financeiramente falando, pobre. Conheço tua pobreza, mas és rica. Então a pobreza que Jesus se refere à igreja de Laodiceia era de espírito. Ou melhor, desculpa, era pobreza de espírito mesmo, pobreza espiritual, melhor dizendo, não a de espírito nesse contexto. E a igreja de Esmirna era pobre financeiramente, mas era rica, porque era uma igreja que reconhecia a sua pobreza de espírito. Olha que coisa contrária, pessoal. E aí, para finalizar agora, por que devemos ser pobres de espírito? Pastor, eu entendi o que é ser pobre de espírito, mas por quê? Por que é necessário? Por que Jesus disse: bem-aventurados são
Os pobres de espírito. Por que eu preciso ser pobre de espírito? Olha o que ele disse. Enquanto você, o que ele disse não, o que nós colocamos, desculpa. Enquanto você não for pobre de espírito, você não estará pronto para receber o que, gente? A graça de Deus. Deixa eu parar aqui. Enquanto você não for pobre de espírito, você não vai estar pronto para receber a graça. Entenda uma coisa. Alguns aqui tiveram essa experiência. O que alguns aprenderam, infelizmente aprendem por aí, em alguns lugares, que distorcem o evangelho. Que a pessoa, ela merece. Que se ela fizer tudo certinho, ela vai para o céu. Eles enaltecem a obra do ser humano. E Efésios 2:8 fala que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça. Quando é que a graça, pastor João, vai entrar na cabeça desse povo que ainda está na lei lá atrás? Quando é que esse povo vai entender o que é graça? Primeiro, a graça revelada, já explicamos isso. Mas entenda, esse povo só vai entender o que é graça no dia que eles olharem para eles mesmos e entenderem o seguinte: não é pela minha força, não é pelo meu mérito, eu não sou perfeito, eu não posso sozinho, eu só posso entrar no céu se Ele permitir. Eu posso fazer tudo certinho. Vamos falar dos mandamentos, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos já é difícil a gente cumprir. Qual é o ser humano que cumpre toda a lei? Não tem, só teve um que esteve aqui nessa terra, que cumpriu toda a lei. Foi quem, gente? Jesus. Então, quando a pessoa entende que ela precisa ser pobre de espírito, que ela tem que olhar para ela e dizer: eu preciso de um Salvador, eu reconheço, eu preciso me humilhar, ela vai estar pronta para receber a graça. No dia que eu entendi a graça de Deus, no dia que eu entendi que a graça é a favor e merecido, no dia que eu entendi que não é o meu esforço próprio, é o dele, pronto, acabou. Até o meu jeito de orar mudou. Não tem mais aquela oração: ó Deus, o Senhor tem que fazer. Quem somos nós para dizer isso para Deus que Ele tem que fazer? Ó Deus, eu te peço, mas eu sei que a tua vontade prevalece. Que a graça entrou aqui dentro do meu coração. Amém? E continuando, pessoal, é bacana demais, né? Aqueles que abrigam sentimentos de autossuficiência, né? E se sentem saciados, jamais terão sede de quem? De Deus. Sabe lá o que é isso? Pessoa que: eu sou espiritual, isso é o quê? Eu sou o cara, eu sou ungido, e tal. Não é igual mandaram um vídeo para mim. Um rapaz mandou um vídeo para mim, falando assim para mim: pastor, olha o tamanho da heresia. Eram 2 pastores, eles estavam convidando as pessoas para irem à igreja deles, e tinha o pastor da igreja e o pastor convidado. Aí o pastor da igreja falou assim: ó, esse homem aqui, apontando para o pastor convidado, esse homem é poderoso. Gente, quem é poderoso? Quem é o poderoso, gente? Não, eu voltei o vídeo e falei: não, peraí, esse homem é poderoso. Volta no último que a gente leu, Carlos, por gentileza. Sabe o que é isso? Autossuficiência. Nós não somos nada, pessoal. Nada vezes nada. Se eu oro por um doente e o doente é curado, o milagre foi Jesus. Eu apenas orei. Eu só fui um instrumento. A glória não é minha, não. A glória é de quem? O pastor Valdemir poderia ter orado, uma criança poderia ter orado e a pessoa ter sido curada. É autossuficiência. E para encerrar, de fato, agora acho que é o último pedaço, né? Penúltimo. Aqueles que se sentem cheios de si mesmos, jamais poderão ser cheios de Deus. Olha que bacana isso, gente.
aqueles que pensam que estão são. Termine, por gentileza. Jamais buscarão um médico. A gente só vai ao médico quando o quê? Tem alguém aqui nesse culto que pode dizer assim, pastor Joel, eu vou no médico todo mês, para ver se está tudo ok? Tem alguém? Eu acho que dificilmente a gente encontra uma pessoa que vai ao médico para ver se está tudo. O certo é ir. Mas hoje a maioria das pessoas só procura o médico quando sente um caroço, uma coceira que não seca, que não para, o cabelo começa a cair, uma dor nas costas que não para, já tomou remédio, alguma coisa. Então, só vai buscar o médico, que é Jesus, quem enxerga que está doente, pessoal. Para finalizar de fato, aqueles que pensam que têm méritos, jamais desejarão ser cobertos pela justiça de Cristo. Para finalizar tudo que nós falamos, isso é o pobre de espírito. É a pessoa entender assim, eu não tenho mérito nenhum, Senhor. Nenhum. Somos cobertos pela justiça de Cristo. Amém? Se não é a graça dele, nós estamos perdidos. Então que sejamos pobres de espírito. É uma das felicidades, das bem-aventuranças, né? Pobre de espírito. Acabou. É a primeira. Então, se você entendeu o primeiro degrau, pobre de espírito, nos próximos cultos, onde vamos explicar as outras bem-aventuranças, você vai conseguir entender todas as outras, porque você entendeu a primeira. Quando chegarmos lá, por exemplo, bem-aventurados os misericordiosos, porque porque alcançarão misericórdia. Nós vamos entender, porque entendemos o que é ser pobre de espírito. Amém? Se já entendemos que a gente pode chegar ao médico, nós vamos conseguir entender tudo que o médico nos orientar, tudo. Quando ele fala, bem-aventurados os mansos, os puros de coração, não vai ter dificuldade. Amém, pessoal? Nós não somos nada, estamos aqui pela graça. Por que você acordou hoje? Por que você foi para trabalhar? Por que você está aqui hoje? Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está vivo aí? Sabe por que você está respirando? Antes de você nascer já estava escrito que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. É a causa de nós não sermos consumidos. Então, se hoje você conseguiu abrir os olhos, simples, porque a misericórdia de Deus renovou nessa manhã. Amém, pessoal? Tudo é Ele. Se você deu um passo, é Ele. Tudo é Ele, é graça dele. Então, pastor, a gente está fazendo o que aqui nesse mundo? Só de passagem. Aproveita a passagem. Viva bem, viva com Jesus, seja feliz. A felicidade começa aqui, mas ela não está aqui não. Está na glória. Amém? Fique de pé, por gentileza. Pastor Valdemir, quer acrescentar alguma coisinha aqui para a gente orar? Kenny, queria que você viesse, Kenny, também. E aproveitando, né, que está no início do ano, tanto eu, o senhor, as pessoas, nós ouvimos assim, feliz ano novo, eu te desejo paz, saúde, felicidades. Há um costume das pessoas, é uma coisa até bonita você desejar isso para o próximo, mas para que eu e você venhamos ter este ano, anos aí que virão, paz, felicidade, harmonia, de fato, de verdade, esse ensinamento que foi colocado à nossa disposição aqui, ora, para que Jesus chegue na tua mente, no teu coração, você tem que se esvaziar de si mesmo. Às vezes, normalmente no início do ano, as pessoas pedem, Senhor, esse ano eu quero isso, esse ano eu quero parar com isso, quero parar com aquilo, me ajuda. Peço o Senhor para alcançar a tua mente, peço o Senhor para alcançar o teu coração, e uma vez que Ele alcança o teu coração, a tua mente, você vai ter forças,
as coisas vão se encaixando. Mas para que isso, meus amados, nós devemos entender, como foi colocado aqui hoje, se esvaziar de nós e nos enchermos da presença do Senhor e reconhecer a grandeza dEle, a soberania dEle, e reconhecer não só esse corpo que nós habitamos é frágil, mas tudo nele, tudo, nosso ser é frágil, e a honra e a glória sempre para Ele. Amém, meus amados? E que Deus os abençoe. Maravilhoso, é isso. Então, quero aqui fazer uma oração em cima disso. Que Deus nos quebrante todos os dias, que sejamos pobres de espírito, pessoal. Toda vez que você começar uma oração, comece agradecendo, comece pedindo perdão a Deus e reconhecer a sua natureza pecaminosa, reconhecermos a nossa insignificância diante de Deus. Amém? Eu vou fazer aqui uma oração e já após a oração, a Kenny, vem cá, Kenny, por gentileza. Boa noite. A Kenny, que é a nossa cantora aqui da igreja, né? Ela que veio 2 vezes, agora domingo vai estar de novo com a gente, né? E ela vai estar à frente do louvor aqui da igreja também. Hoje nós tivemos uma reunião. Após a oração, ela vai ministrar uma canção, né? Quer falar alguma coisa? Boa noite. Boa noite, graça e paz, tudo bem? É só sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu aprendi a amar essa casa com todo o meu coração. Amém. Esses rostinhos aqui hoje são novos, eu ainda não tinha visto. Uhum. Sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer atuar juntamente com vocês nessa noite. Amém? Amém. Bacana demais. Você é bem-vinda sempre aqui, você sabe disso. Tá? Então vamos orar, gente. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e agradeço por essa palavra e que sejamos sempre pobres de espírito. Nós não somos autossuficientes, não. O Senhor é tudo, ó Deus. O que seria de nós sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia? Iremos estar diante de Ti todos os dias, quebrantados, reconhecendo a nossa insignificância. Sabemos que não há mérito em nós. Não há mérito, ó Deus. Tua graça, ela nos salva, ó Deus. Tua graça nos constrange, ó Pai. O Teu amor nos constrange. E aqui estamos para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Agradeço a Ele pela sua vida, por tudo. Deus, agradeço, Senhor, pela Tua graça, Teu amor e a Tua misericórdia, ó Deus. Exaltamos o Teu nome, Pai. Sei que és meu Pai,